A gente volta a falar agora sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque durante a justificativa, a fundamentação do voto, o ministro Flávio Dino cutucou os parlamentares do Congresso Nacional que podem tentar a lei de anistia no Congresso Nacional. A Janaína Camelo volta aqui ao Jornal Jovem Pan com mais detalhes exatamente sobre isso, né, Janaína Camelo? O ministro Flávio Dino passando um recado, mandando ali a sua mensagem para o Poder Legislativo. É isso? Conta pra gente. É isso, Kobayashi, passou o recado mesmo. Primeiro que ele começou o voto dele dizendo que não seria um voto de recado, seria estritamente ali com relação aos autos do processo, mas ele disse sim, fez críticas ali à articulação que está sendo feita no Congresso Nacional pelo PL da anistia e disse que os crimes que estão sendo imputados a Jair Bolsonaro e aos outros réus da denúncia de golpe não podem ser anistiados. Inclusive, ele até cita a lei da anistia, né, que concedeu ali o perdão a crimes políticos ali na ditadura, mas aí beneficiando tanto os opositores ali da ditadura quanto também os militares que praticaram tortura. E aí o ministro, ele diz assim que sim, no Brasil já houve anistia, mesmo que boa ou ruim, mas que nunca houve, nas palavras dele, nunca houve anistia feita em proveito dos altos escalões do poder. E disse, inclusive, que tem precedentes no STF, se referindo ao caso do ex-deputado Daniel Silveira, dizendo ali que no STF já se declarou como insuscetível de indulto e anistia, se referindo a esse caso de Daniel Silveira. A gente vai ver exatamente esse trechinho em que o ministro Flávio Dino critica aí o PL da anistia. Vamos ouvir. Esses tipos penais são insuscetíveis de anistia, de modo inequívoco. Nós tivemos já muitas anistias no Brasil, mas é certo que jamais houve anistia feita em proveito dos altos escalões do poder. Nunca. Nunca a anistia se prestou a uma espécie de autoanistia de quem exercia o poder dominante. Pois é, então aí o posicionamento do ministro Flávio Dino, lembrando que o ministro Alexandre de Moraes também no voto dele fez críticas ali ao PL da anistia, não só nesse voto, mas também no relatório, enfim, outras falas do ministro. O ministro Gilmar Mendes, lembrando também que ele se pronunciou ali publicamente no último domingo também, depois ali das manifestações do 7 de setembro, onde ali a oposição também defendendo, né, claramente ali o projeto de lei da anistia no Congresso Nacional. Então aí já um indício, né, Kobayashi, de alguns ministros já, incluindo o ministro Flávio Dino, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, de que se caso chegue aqui no STF algo ali judicializando um projeto que tenha passado no Congresso Nacional ali beneficiando esses réus e envolvidos ali numa denúncia de golpe, esses votos pelo menos serão votos contrários ali a algo nesse sentido que tenha sido aprovado no Congresso Nacional. Kobayashi. Perfeito, muito obrigado, Janaína Camelo, falando ao vivo diretamente de Brasília do Supremo Tribunal Federal. Agora a gente atravessa a Praça dos Três Poderes, vamos para o Congresso Nacional, onde está a Vitória Bel, justamente para nos falar em que pé que está, qual é a temperatura do projeto de lei da anistia no Congresso. Vitória Bel, voltando ao Jornal Jovem Pan, bem-vinda novamente, boa noite. Boa noite novamente, Nelson. Olha só, a gente acabou de conversar rapidamente com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e ele disse que falou mais cedo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre a possibilidade de um projeto de anistia a presos e condenados pela tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023, e ele disse que os dois estavam justamente conversando sobre a possibilidade dessa proposta avançar, mas que, por enquanto, as duas casas vão continuar trabalhando em propostas separadas. Então, portanto, não houve um consenso de tocar um mesmo projeto ou fazer algum tipo de força-tarefa em relação à proposta. Por enquanto, seguem as duas, uma em cada casa. Lembrando que ainda não existe texto do Senado. O presidente Davi Alcolumbre confirmou, reafirmou também mais cedo a jornalistas aqui na Câmara que ele vem trabalhando num texto alternativo, que seria um texto alternativo do que a oposição vem propondo, portanto seria um texto
menos amplo, que beneficiaria apenas aqueles que depredaram os prédios dos três poderes, anistiariam eles de crime de tentativa de golpe, abolição do Estado Democrático de Direito, apenas os que foram ordenados a fazer, de acordo com ele, algum tipo de ação contra os prédios dos três poderes. Mas esse projeto de Alcolumbre não beneficiaria aqueles que teriam ordenado ou mandado fazer aqueles tipos de atos, isso de acordo com Alcolumbre e seus aliados. Na Câmara dos Deputados, o PL tenta colocar um texto muito mais amplo de anistia que beneficiaria, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro, a ponto de Jair Bolsonaro poder se tornar elegível novamente para as eleições de 2023. Mesmo assim, essa é a proposta do PL, mas não existe nenhum texto fechado, não existe também nenhum relator designado para essa anistia. Alcolumbre diz que está trabalhando nesse texto alternativo, porém, os aliados do presidente do Senado avaliam que ele não deve avançar com essa proposta, principalmente depois de pressões que estão sendo feitas pela oposição. A gente lembra que no último domingo, no 7 de setembro, o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez ali cobranças ao Alcolumbre, também à Mota, para que pautasse a anistia e deu um recado ao Alcolumbre dizendo que a anistia tem que ser ampla, geral e restrita, que não dá para ter a anistia mais ou menos, não dá para ter meia anistia. E justamente o que os líderes próximos ao Alcolumbre disseram foi: o presidente do Senado não trabalha com intimidação. Quanto mais se pressiona ele, mais ele se mantém firme no posicionamento dele e que provavelmente ele deve esperar e aguardar para saber como vai ficar esse clima. Na Câmara, a gente também pontua que os líderes de centro também não querem esse texto amplo demais, que teria que ser um texto um pouco mais restrito. Nelson. Perfeito, muito obrigado, Vitória Bel, ao vivo diretamente de Brasília, do Congresso Nacional, com todos os detalhes sobre o PL da anistia. A gente já vai chamar a Dora Kramer, o Túlio Nassa, para entender como é que está esse negócio da anistia, Dora. Se vai adiante depois do julgamento, se ganha força ou se tem muita dificuldade ainda. A diferença entre esses textos todos propostos aí, um muito amplo, o outro mais restrito, tem algum caminho do meio? Dora Kramer. Olha, isso está me parecendo, sabe quando a gente fala que quando tem muito candidato não tem nenhum, né? A gente falou muito isso quando começou a discussão sobre a presidência da Câmara, quando era o Arthur Lira ainda. Aí tinha lá uma infinidade de candidatos e não tinha nenhum. É o que está acontecendo com a anistia, tem tanto texto, tanta possibilidade, tanto vai e vem, que na verdade você não tem nenhum. Hoje, objetivamente, se você perguntar o que tem para anistia, nada. O que tem são dúvidas, uma vontade, pressões, suposições, muito barulho, mas objetivamente não há nada, porque os presidentes da Câmara e do Senado não dão um passo objetivo. E aí o presidente do Senado tenta fazer essa proposta de um texto ameno, aí o campo da direita mais a direita não aceita, aí o Centrão tem um outro, enfim, a Vitória já nos descreveu aí como é que está o negócio. Então, quando a gente tem uma cena dessas, né, que a gente vê que não tem nada. Se você espremer, só tem barulho e espuma por enquanto. Essa manifestação do ministro Flávio Dino, ela primeiro mostra como, contra a anistia, né? Ela primeiro mostra como é difícil o ministro cumprir aquela promessa de quando ele assumiu a cadeira no Supremo, ele disse: vou vestir a toga e desvestir o figurino do político. E ele, que foi deputado, foi senador, foi governador, foi ministro, é um político, e falou como político hoje da corte, quando ele, eu não gosto de falar em coisa de recado, porque ministro do Supremo não é menino de recado, mas ele se posicionou, obviamente, tendo combinado, não deve ter sido surpresa nenhuma, mas se posicionou já dizendo: aqui já houve uma decisão anterior, que foi o que ele disse, segundo a qual
os crimes contra a democracia não são passíveis de anistia. Quem falou ali foi o político Flávio Dino. Agora, Túlio, eu quero entender se depois da conclusão do julgamento, independente do resultado, ou levando em consideração que esse voto de hoje seja o vencedor com uma condenação, a coisa pode mudar? O clamor público tem condições de pressionar o Congresso Nacional? E aí a gente, já quero também a sua opinião, a gente vê uma certa diferença entre o tratamento que é dado pela Câmara dos Deputados em relação a essa pauta e o tratamento que é dado pelo Senado. Aparentemente, os deputados têm mais deputados ali interessados na pauta do que senadores no Senado, né? Proporcionalmente, claro. Sua opinião? Olha, Koba, realmente é um cenário interessante e complexo. Por quê? Porque, de um lado, realmente na Câmara dos Deputados há uma força maior para um PL da anistia mais amplo, geral e restrito, pela posição dos próprios deputados em relação aos senadores. Mas nesse jogo todo, Koba, em especial depois do julgamento do Supremo Tribunal Federal, a gente não consegue prever com exatidão, mas se a gente recorrer à teoria dos jogos, a gente pode indicar alguns caminhos do que vai acontecer nesse PL da anistia. Por quê? Veja, hoje no cenário político brasileiro, nós temos 3 grandes grupos muito bem definidos. Nós temos o grupo do bolsonarismo, que quer o PL da anistia na sua forma mais ampla, geral e restrita. Nós temos o grupo do presidente Lula, que não quer de jeito nenhum o PL em nenhuma potência. E nós temos o fiel da balança. Quem é o fiel da balança? É o grupo do centro. E o centro, o que é o centro? Já disse, o centro quer uma aliança com a direita, para que possa fazer 2-1 contra o presidente Lula numa eleição em 2026. Então, para esse objetivo, para essa finalidade, o centro acena com o espólio político eleitoral de Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo que o centro não quer o próprio Jair Bolsonaro nessa aliança. Por essas e por outras, também não quer uma briga com o Supremo Tribunal Federal. Então, meu caro, quem é o fiel da balança é o centro? Muito provavelmente vai ao caminho de uma anistia light, de uma anistia em que não resgate os mandantes dessa suposta tentativa de golpe, mas que agrade a sociedade no geral e o espólio dos bolsonaristas, dando uma anistia para os atos de 8 de janeiro. Essa, pela teoria dos jogos, é uma probabilidade.